Em primeiro lugar, parabenizo a direção e a organização do 2º Simpósio Internacional sobre Direito Atual, realizado em Santiago de Compostela. Agradeço a oportunidade e parabenizo e cumprimento os participantes e demais envolvidos no projeto. Nossa abordagem integra a linha temática Problemas Atuais da Justiça Constitucional, com o tema Tribunal Constitucional Português e Ativismo Judicial. Bom, a partir da tendência de temas como judicialização da política e do chamado ativismo judicial, merecem destaque os muitos conflitos acerca dessa expansão judicial, sendo construídas inúmeras críticas, em especial o temor de se estabelecer uma verdadeira ditadura de juízes, tal como principal acusação o fato de o Poder Judiciário não possuir a legitimidade advinda do povo para representar. Já a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, consagrava a separação, mas sabemos que o formato atual de grande parte dos Estados democráticos de tripartição de poderes foi fruto de uma construção evolutiva, principalmente quanto ao crescimento do papel judiciário na busca pelo equilíbrio entre os poderes. Com a intensificação da necessidade de proteção de direitos humanos, deu-se a consolidação do Estado Constitucional de Direito, também denominado de neoconstitucionalismo, conclamando como um dos pontos alicerçados na cultura jurídica contemporânea o reconhecimento da força normativa da Constituição, assumindo-se uma expansão constitucional com a consequente alteração do papel desta junto às novas relações e situações advindas da modernidade. O judiciário ascende de posição por uma necessidade de atender aos novos conflitos, sendo, em muitas das vezes, requisitado pelo próprio povo, na busca da proteção de direitos que não foram exatamente prestigiados como deveriam pelo Legislativo ou Executivo. A tão festejada garantia de que as normas advindas do Parlamento possuem verdadeira legitimidade democrática, advinda do povo, pode não corresponder à primazia da realidade. Há um fator relevante. O fato dos agentes e órgãos políticos que integram o Legislativo e o Executivo terem o controle sobre a coisa pública. Daí surge a noção de que o controle de constitucionalidade, em especial o judicial, se bem direcionado, pode assumir importância no contexto dessa construção democrática. Na prática, temos casos de desvios de finalidades que estão sendo descobertos em várias partes do mundo, pois a corrupção é um mal que assola a atualidade, sendo natural surgir uma crise de representatividade do povo, face aos moldes tradicionais do controle de legitimidade. Outros fatores influenciam a mudança dessa visão. A distância temporal, por exemplo, entre a época em que a norma foi aprovada, representando uma realidade fática, até o momento em que foi declarada inconstitucional pela Corte Judicial, visto que esta demora pode efetivamente não acompanhar o ritmo da mutação social e, por conseguinte, da própria opinião pública do eleitorado. Ou nem sempre se verifica uma correspondência necessária entre as escolhas formalizadas pelos representantes democráticos eleitos e a vontade real da maioria popular. Então, há uma fragilidade da legitimidade democrática substancial. O fato de a maioria das normas contidas nas constituições possuem, por exemplo, caráter principiológico, como dignidade da pessoa humana, Estado democrático de direito, deixa mais abertura para a hermenêutica operar. O julgador, então, precisa buscar os valores da norma constitucional para dar aplicabilidade ao caso concreto. Outras vezes, nem o Legislativo nem o Executivo demonstram interesse em expor seu desejo perante seu eleitorado, com temor de perdas de popularidade. Então, questões muito polêmicas estão sendo deixadas para o judiciário resolver. Esse também é um dos motivos da expansão do judiciário. Algumas propostas doutrinárias foram lançadas para uma autorrestrição na atuação do judiciário,
para evitar uma ditadura de juízes. Por exemplo, o minimalismo judicial seria aplicado em casos de questões morais complexas, cabendo à Suprema Corte tomar decisões estreitas em vez de amplas e superficiais. Já o maximalismo judicial se daria apenas nos casos em que não houver controvérsia de alto conteúdo moral. E outras questões. Em 2008, o cenário econômico mundial foi drasticamente afetado por uma crise financeira. Alguns países, inclusive da Europa, ingressaram em processos de crise ou tiveram suas crises internas já agravadas, gerando um abalo na economia global, cujo grupo estava incluído Portugal, cujo parlamento aprovou duro orçamento de austeridade em 2010, culminando em se tornar o terceiro Estado-membro da zona do euro a pedir auxílio financeiro da União Europeia e ao FMI em 2011. Num breve resumo contextual, a crise financeira instalada na República Portuguesa, que gerou decisões políticas ingratas como o aumento de receita e redução de despesa, tiveram repercussão negativa na vida dos cidadãos, ocasionando insatisfações face aos acordos então negociados com as instituições envolvidas, trazendo à tona temas que foram conduzidos ao Tribunal Constitucional português para análise. A doutrina menciona a participação do Tribunal Constitucional em vários momentos da crise econômica, ora prestigiando as decisões tomadas pelo governo, ora rechaçando-as. A questão se impõe não se centra se concordou ou não, no sim ou não do Tribunal Constitucional, mas a sua ingerência política na situação. Põe-se em relevo, em quais espécies de fundamento a Corte se tem consubstanciado para decidir tais demandas. Chama a atenção dos críticos a utilização corrente, em vários casos, do argumento de relevância da crise financeira, como argumento jurídico, o argumento econômico. Tudo sob a ótica do interesse público. Vejamos os casos, exemplos, resumidamente. Por exemplo, o Tribunal Constitucional, em 2010, ele não considerou constitucionais aumentos de impostos que estariam em vigor já em julho daquele mesmo ano, incidindo tanto sobre as rendas a serem auferidas como sobre as já auferidas, tendo em discussão a violação, no caso, da proteção da confiança dos contribuintes. Outro caso, em 2011, o Tribunal Constitucional não considerou inconstitucionais os cortes de 3,5% a 10% nos salários dos trabalhadores públicos que oferecem mais de 1.500 euros, tendo acatado aceitáveis face às dificuldades orçamentais e em face do caráter emergencial, ou seja, interesse público. Em 2012, considerou inconstitucionais os novos cortes dos funcionários públicos e pensionistas. Nesse caso, era caso de férias e subsídio de Natal. E pela primeira vez na história constitucional, tal declaração, firmada em julho, somente produziria efeitos após 2012. Ou seja, no exercício seguinte. Então, essas ingerências pelo Tribunal Constitucional e outras, teve o caso também, por exemplo, em 2014, o Tribunal Constitucional, apesar de considerar inconstitucionais novos cortes da retribuição dos trabalhadores da função pública para o ano de 2014, permitiu que o governo retivesse as reduções já efetivadas entre janeiro e maio. Isso mostra um ativismo, uma postura diferenciada do Tribunal Constitucional, tentando ajudar na solução da crise financeira, utilizando o argumento da crise. Temos que pensar o seguinte: o artigo 9º da Constituição Portuguesa prevê como tarefas fundamentais do Estado defender a democracia, a política e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. E sob o manto de que o poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição, tendo esse poder político encabeçado por órgãos da soberania, a saber, o Presidente da República, a Assembleia da República, o governo e os tribunais. Na verdade, a linha entre o direito e a política sempre será tênue o bastante para exigirmos uma separação rigorosa, absoluta,
Haja vista que os atos humanos, em geral, são baseados em caráter político, em algum momento, sob algum aspecto, principalmente a atividade judiciária, que há muito deixou de ser considerada como eminentemente silogística, mas possui uma função de interpretação e argumentação. A própria Constituição prevê mecanismos de atuação do Tribunal Constitucional, que ele tenha uma ingerência maior. Por exemplo, quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo fundamentado, o tribunal pode fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito. Na verdade, a democracia moderna se fundamenta no cumprimento da Constituição, tendo esta deixado há muito o papel delimitador do poder estatal, passando a figura inspiradora das realizações sociais. Realmente, não devemos fechar os olhos para o fato de que o grau de abstração aposto nos princípios constitucionais, nas diretrizes morais nele contidas, podem gerar, sim, grandes desconfianças. O Tribunal Constitucional, na seara da jurisprudência da crise, não demonstra agir como um mero legislador negativo. Ao revés, tem enveredado por agir de modo a se imiscuir efetivamente na política do país, evidenciando uma verdadeira judicialização da política. O que temos a dizer é que parece-nos, ao fim e ao cabo, que foi a participação tímida de Pilatos, por exemplo, que crucificou Cristo. Como se diz na ilustre citação de Rui Barbosa, o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Então entendemos que esse ativismo judicial que o Tribunal Português tem engendrado pode sim se tornar uma grande evolução para o sistema judicial português. Era o que tínhamos para o momento. Obrigada pela atenção.